Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, na parte 2ª. Estamos no capítulo 12, onde fala-se das comunicações inteligentes. Vimos anteriormente as comunicações através da pneumatografia, que é da escrita direta, e hoje nós vamos falar da pneumatofonia. Kardec chamou de pneumatofonia o fenômeno pelo qual os espíritos fazem ouvir gritos de toda espécie e sons vocais, imitando a voz humana ao nosso lado ou então no ar. São os seres que exprimem, são sons que exprimem pensamentos. Então, eles se comunicam, né? Eles fazem com que ouçamos gritos no ar de toda espécie, sons vocais imitando a voz humana, e são os que exprimem, os sons que exprimem pensamentos. Então, Kardec comenta da seguinte forma: acontece frequentemente ouvirmos de modo distinto, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam espantados. Quem de nós que, quando está ainda ou passando para aquela sonolência, no momento em que vai dormir, que vai pegar no sono, ou então antes, quando nós estamos quase despertando, ouvimos sons às vezes diferentes que não estão sendo no local, produzidos naquele local, sons, palavras. Às vezes acordamos com uma palavra sendo dita em nosso ouvido, e daí nós não sabemos o que está acontecendo. Kardec chamou esse fenômeno de pneumatofonia. Então, esses sons pneumatofônicos manifestam-se por duas maneiras distintas, ou por voz interna. Nós sentimos ressoar no nosso foro íntimo aquela voz nos falando ou alguma coisa, nos sugerindo, ou uma palavra, ou um som diferente, e também palavras exteriores, como se proviesse de uma pessoa ao nosso lado, como se tivesse alguém ali falando perto de nós alguma coisa. Então são dessas duas maneiras que nós podemos observar. Um fenômeno quase sempre espontâneo, que nós não procuramos, porque geralmente acontece nessa hora, que estamos quase pegando no sono, ou então quase acordando. Nós sabemos que a doutrina espírita nos elucida que quando nós dormimos, nós desdobramos e o espírito fica livre. Então, quando o espírito está se libertando da matéria, naquele começo de desdobramento, ele tem mais condições de ouvir os sons dos outros espíritos ao seu redor. É por isso que às vezes acontece esse fenômeno. Raramente ele pode ser provocado, porque já tentaram fazer muitas sessões de voz direta e não foi possível, quase que não teve sucesso, alguns sucessos raros. Então esse fenômeno é mais espontâneo e quase nunca ele é provocado. Nós não podemos confundir esses sons com qualquer som que tenha causa desconhecida ou um simples zumbido no ouvido. Tem pessoas que têm zumbido no ouvido, que é um problema talvez ocasionado por algo fisiológico, e fala que é o espírito que faz o zumbido. Pode até ser que naquele momento em que a gente vai
ouvir aquela voz diferente, pode ser até que tenha um pouco de zumbido, mas o simples zumbido não quer dizer que é uma comunicação dos espíritos, né? Ou então um som por uma causa desconhecida no mesmo ambiente em que a gente se encontra, então nós sabemos que isso não é possível ser um fenômeno mediúnico. Bom, vamos para o capítulo 13, onde se fala da psicografia. A psicografia todos nós conhecemos, né? É a transmissão do pensamento do espírito pela mão do médium. Então o médium escreve e traz ali o pensamento do espírito. Então a psicografia, ela pode ser indireta e ela pode ser direta ou manual. Vejam bem, a escrita tem a vantagem de demonstrar de maneira mais material a intervenção de um espírito, de uma potência oculta, deixando traços que nós podemos conservar. Por quê? Quando nós recebemos uma comunicação falada, depois que ela é dada, a gente pode lembrar alguns detalhes ou não. Então, e também nós não temos como provar que nós ouvimos tal coisa, ou que nos foi falado tal coisa. Agora, com a escrita, nós temos a vantagem de conservar aqueles traços. Então é uma prova ali para todos que quiserem saber da interferência do espírito naquela escrita. Então nós falamos que existe a psicografia indireta. Então foi o primeiro meio empregado, foi o das pranchetas e o das cestas munidas de lápis. Que uma pessoa que era dotada da aptidão especial imprimia movimento. Então vejam bem aí, a pessoa dotada de uma aptidão especial, traduzindo, um médium que tivesse uma faculdade apropriada para aquele tipo de fenômeno, então ia fazer com que a prancheta ou a cesta se movimentasse. No começo, utilizou-se uma cesta que foi chamada cesta peão. O que era a cesta peão? Uma cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro e tinha um lápis fixado através do seu fundo, com a ponta para baixo e mantido em equilíbrio sobre a ponta numa folha de papel. Então o que acontecia? Os dedos do médium, ou dos médiuns, porque poderia ser mais de um no caso, eram colocados sobre a borda da cesta e ela se movimentava conduzindo o lápis. Daí ela ia produzir traços, escritas, podendo um espírito ser evocado para responder. Então foi um processo primário, um dos primeiros que apareceram para que existisse essa comunicação através da escrita. Qual que era o inconveniente? Com esse dispositivo, o lápis não volta para começar outra linha, mas então ele continuava escrevendo em círculo. E ele formava sempre uma espiral que obrigava a pessoa que ia ler, tinha que ficar girando o papel para poder fazer a leitura e entender o que tinha sido escrito. Então isso foi um processo, né? A escrita assim nem sempre era muito legível, porque as palavras às vezes não ficavam separadas, o lápis ia rodando e escrevendo, não separava. Então a cestinha também poderia ser substituída por caixinhas de papelão, que era o mesmo processo, com um lápis colocado, com a ponta no papel, e os médios então colocando os dedos nas bordas e ia então deslizando e trazendo as mensagens, as comunicações. Com o aprimoramento foram então as cestas de bico aparecendo. O que eram essas cestas de bico? Adaptada a uma cesta, foi colocada uma haste de madeira inclinada,
saindo 10 a 15 centímetros fora da cesta, onde se fixou um lápis. Então, o médium punha os dedos na borda da cesta, todo o aparelho se agitava e o lápis escrevia. A escrita era mais legível, com palavras separadas e podendo voltar no fim de cada linha, porque o médium usava como uma escrita normal. Ele só ia conduzindo, mas ele usava como uma escrita normal. Então já foi um aprimoramento da primeira cestinha, da cesta peão. A cesta pode ser substituída por uma tabuinha triangular também, com 2 pés e um furo onde o lápis era colocado. Vejam bem que foram os próprios espíritos foram dando ideia. Façam isso, pegue uma cestinha, pega uma prancheta. Então, com qualquer desses aparelhos, operadores devem ser 2 sempre. Um médium e um ajudante, para que pudesse ter o quê? O equilíbrio do aparelho. Então, era feito pelo próprio médium essa cestinha ou essa prancheta, né? Qual que é o mecanismo para que isso pudesse acontecer? O espírito comunicante age sobre o médium. Este influenciado move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo a menor consciência do que escreve, na maioria dos casos. Então vejam bem, naquele momento que era esse meio mais difícil, esse mecanismo era utilizado, porque o espírito ia agir sobre o médium, é claro, não sobre o aparelho, a cestinha, né? E o médium que era influenciado, que movia, mas ele movia de uma maneira mecânica o braço e a mão para escrever, e não sabendo, na maioria das vezes, o que ele escrevia. Vejam bem, de todos os meios de comunicação, a escrita à mão, que muitos chamam de escrita voluntária, é a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda e se presta a dissertações mais longas. Então nós estamos vendo a dificuldade do início dessas comunicações mediúnicas, a dificuldade de se obter uma relação, uma comunicação com os espíritos. E daí isso foi se intensificando, foi progredindo, os próprios espíritos foram instruindo, façam isso, mudem tal coisa. Eles foram orientando de maneira que chegamos a essa escrita que se percebeu. Não precisava de cestinha, não precisava de prancheta, bastava que o médium pegasse em suas mãos o lápis e ele deslizava sobre o papel. Por quê? Quem influenciava era o médium mesmo. Os espíritos influenciavam o médium e era o médium então que escrevia, que fazia com que o espírito pudesse escrever. Hoje em dia as comunicações, as psicografias são bem conhecidas, muito utilizadas nas casas espíritas, nos trabalhos mediúnicos, para mensagens, para dar consolo às pessoas que perdem seus entes queridos. Haja vista que Chico Xavier tinha um trabalho maravilhoso chamado Cartas Consoladoras, onde ele recebia mensagens para as mães que perderam seus filhos, consolando muitos corações. Então hoje em dia é muito mais fácil. Hoje em dia se usa o computador para fazer essas psicografias. Então nós deixamos aqui esta dificuldade que existia antigamente e agora então essa facilidade que temos de obter essas comunicações com os espíritos. Nós estamos encerrando hoje o nosso programa pedindo
aos espíritos amigos, que nos ajudem, que ajudem a todos, que possam amparar a todas aquelas pessoas que estão estudando, que estão procurando conhecimento, e que Jesus abençoe a todos nós, enviando sempre esses mensageiros queridos para nos ajudar. Claudete Moura, para o divulgar.net.